Olá, meus queridos! Vamos dar início agora à nossa segunda aula, tá certo? E o nosso estudo de hoje é mais aprofundado sobre MDC e MMC na nossa matéria de matemática, tá certo? Vou trazer para vocês exemplos e formas de conseguirmos calcular duas formas de cálculos, né, para identificar o máximo divisor de um número, de dois números e o mínimo múltiplo entre dois números, tá certo? Então, vamos trabalhar, né, essas duas formas, pois percebi que vocês ainda ficaram com dúvida. E para o nosso próximo assunto, que iniciaremos na semana que vem, será necessário sabermos e conhecermos bem direitinho esses dois assuntos, tá certo? Então, esses assuntos têm que estar na ponta da língua, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer o estudo deles hoje e peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, se não entenderam, me procurem, me mandem mensagem, mande as fotos das atividades. Preciso saber se vocês estão conseguindo entender para que possamos continuar os nossos assuntos, tá bom? Então, preste atenção na nossa aula, tire todas as dúvidas que houver e vamos construindo esses saberes, esses conhecimentos bem direitinho, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Bem, pessoal, trabalhamos o nosso MDC de forma de processo de divisões progressivas, tá certo? Bem, e o que isso quer dizer? Que vamos pegar dois números, tá certo? Eu vou pegar um número grande, tá? Precisamos saber o MDC, né? O máximo divisor comum entre 100 e 52. Como é que fazemos, tá? A gente vai pegar o 100 e vai dividir pelo nosso número 52. Por isso que utilizamos essa nossa tabelinha. Por quê? Porque aqui em cima é o nosso quociente. Aqui é o nosso divisor. E aqui fica o resto das divisões, tá certo? Então, eu vou colocar o meu número 100 aqui e o 52 aqui. Porque eu estou trabalhando com eles, tá certo? Bem, e como é que isso ocorre? Eu faço a divisão de 100 por 52. Eu faço isso aqui, ó. Pronto. Vamos dividir 100 por 52. Se eu multiplicar 2 por 52, vai dar 104, né? Passa do meu valor. Então, eu vou fazer, né, por um mesmo. Então, 1 vezes 52, 52. Faço minha continha de subtração, tá? De qualquer forma, eu vou ter que pegar emprestado. Vai ficar 9 e aqui 10. Eu tenho 10, tiro 2, fica 8. 10 menos 2, 8. 9 menos 5, 4. E aqui, como temos o 0, fica 0. Tá? Não posso dividir 48 para 52. Então, o meu quociente é 1. Eu coloco aqui em cima. E o resto foi 48. Então, eu vou pegar este 48 e vou colocar aqui. Tá certo? E o que é que eu vou fazer agora? Então, eu vou dividir o meu 52, né, o meu número menor, por 48. Eu não posso mais dividir o 100, tá? Então, eu faço isso aqui, pessoal, ó. 52 dividido por 48. Tá certo? Bem, vou fazer essa divisão. 48 dividido por 52 dá 1, né? 1 vezes 48, 48. Faço a minha continha de subtração. Tenho que pegar emprestado, porque não temos como subtrair 8 de 2. Eu tenho 12. Tiro 8, 4. Eu tenho 4, tiro 4, 0. Então, o meu resto vai ser 4. O meu quociente é 1. Aí é o que eu coloco aqui. O meu quociente e o meu resto, 4. Então, eu vou pegar o meu 4 e agora eu vou dividir por 48. Tá certo? Vou fazer essa continha aqui, ó. Eu pego o meu resto e divido por 48. 48 dividido por 4. Vamos lá.
agora a nossa continha. Fazer por partes, né? Esse aqui dá para fazer por pedacinhos. 4 dividido por 4, 1. Boto 4, faço a minha subtração, dá 0 e baixo o número 8, tá? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Faço a continha de subtração, 0, né? Então, aí agora o que é que eu faço? Vou lá para minha tabelinha e coloco. 48 dividido por 4 dá 12. E me resta 0, tá certo? Então, o máximo divisor comum entre o MDC entre 100 e 52 é 4. Vocês podem fazer essas divisõezinhas, tá certo? Ou essa daqui, tá? Eu vou ensinar vocês só com essa forma aqui, sem a nossa tabelinha, porque vocês acabam se confundindo muito. Mas a nossa tabelinha, ela nos ajuda porque a gente coloca bem arrumadinho, bem direitinho essas formas de fazer o MDC. Já essas continhas, estão vendo que ficam bagunçadas? Mas vamos tentar construir só com essas divisões, tá certo? Bom, vamos lá, né, fazer o MDC entre 48 e 36. Primeiro, o que fazemos? Dividimos o número maior pelo número menor. Então, vamos fazer essa seguinte divisão. 48 dividido por 36, tá? Vamos fazer essa divisão. Só dá por 1. 1 vezes 36, 36. Fazemos a subtração. 8 menos 6, 2. 4 menos 1, 12. Então, esse é o meu resto, né? Como é que eu vou descobrir qual é o meu MDC? Vou fazer agora o quê? Vou pegar o meu 36, tá certo? Vou fazer outra continha, porque eu ainda tenho um resto, né? Então, eu preciso fazer outra continha para que eu possa dividir. Vou pegar o 36 e dividir pelo meu resto. 36 dividido por 12. Dá quanto? Dá por 3, né, pessoal? 3 vezes 12, 36. Então, aqui dá 0. Então, o MDC entre 48 e 36 é igual a... Então, pessoal, nosso quociente nesse caso será o nosso número 12, que foi o último divisor. Então, para conseguirmos identificar o nosso MDC, é o 12, tá certo? Eu vou mostrar a vocês como faríamos na tabelinha. Colocaríamos primeiro o 48 e o 36. 48 e o 36. Bem, na nossa divisão, 48 dividido por 36, o quociente é 1. E o resto? 12, tá certo? Então, pegamos esse nosso valor 12 e colocamos ele aqui. E fizemos uma segunda divisão, né? 36 dividido por 12. O nosso quociente é 3. E o resto é 0. Então, o último valor de divisão foi o nosso 12. Então, o 12 é o nosso MDC entre 48 e 36. Tá certo, pessoal? Então, existe essa forma e essa forma aqui de fazer as nossas divisões para encontrarmos o nosso MDC, tá? Bem, pessoal, já falamos sobre o nosso MDC e agora vamos falar sobre o nosso MMC, que é o processo de multiplicação, tá? Então, eu tenho os seguintes números, 6 e 8. Primeiro, eu vou identificar os números, né, que são múltiplos de 6. Bem, pessoal, então aqui temos os conjuntos de os números múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. É uma infinidade, é infinito, que não tem um fim, tá? Uma coisa finita é algo que tem fim, que tem um começo e tem seu fim. Uma coisa infinita é quando não tem um fim, tá bom? E o número 8, né, que é 8, é 0, 8, 16, 24, 32, 40 e assim por diante, que é infinito, tá? E o que é que a gente trabalha no
MMC, que são os múltiplos, o mínimo múltiplo comum. Mínimo vem de menor, pequeno. Múltiplo são os números múltiplos, tá certo? Quando falamos do múltiplo, a gente está multiplicando esses dois números por 1, por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá certo? Então, estamos fazendo as multiplicações. No nosso conjunto, a gente coloca o resultado destas multiplicações, tá certo? Então, são os números múltiplos. E procuramos, né, quando falamos do conjunto, que identificamos assim, ó, 6 interseção com 8, que quer dizer, não, que é o número que tem em comum, que eles têm parecido, que eles têm em igual, tá certo? Então, nesse caso, temos apenas, até aqui, até onde a gente descobriu, o nosso número 24, tá certo? Então, o número que tem em comum, que faz a intersecção entre o 6 e o 8, é o nosso número 24. Existe uma maneira bem fácil também de descobrir e eu vou ensinar agora para vocês. Agora eu vou ensinar a vocês uma forma de identificar os nossos múltiplos dos nossos números que eles têm em comum da seguinte forma. Vamos decompor esse número, tá certo? Então eu coloco o número 6 aqui e o número 8. Passo um tracinho e o que é que eu vou fazer? A partir do número 2, eu vou tentar dividir estes números. Como? Ó, coloco o número 2 aqui. Se eu dividir 6 por 2, dá quanto? Dá 3. Se eu dividir 8 por 2, dá 4. Aí agora, divido por 2 de novo. Bem, para que eu possa fazer essas divisões, eu tenho que lembrar daquela minha forma de divisão lá do início. O número ele é só divisível de outro quando não se tem nenhum resto, tá? Vou dividir 3 para 2 aqui do lado. Dá por 1, que 1 vezes 2 dá 2. Então aqui eu tenho um resto. Então 2 não divide o meu 3, porque ele me retorna um resto, tá certo? Então ele não é divisor, então eu repito 3. 2 dividido por 4 dá 2. Então eu vou fazer nessas divisõezinhas, ó, tá certo? Vou agora tentar, porque eu quero reduzir esse meu número, eu quero chegar ele no mínimo. 2 dividido por 2, esses aqui é os meus quocientes, ó. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 0. Aí agora eu vou dividir o meu quociente. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 0. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 2, 1 vezes 2, 2, 0. Então, aqui nessa partezinha, eu estou colocando os meus quocientes. Vocês estão vendo? Pronto. Aí, agora eu repito o meu 3. 3 é dividido por qual número? Pelo próprio 3, porque 3 é um número primo. Então, se eu dividir 3 por 3, dá 1. 1 vezes 3, 3. 0. Então, aqui eu coloco o meu quociente, tá certo? Aqui embaixo eu só vou colocando o meu quociente. Fiz a minha decomposição. Aí vocês vão dizer, mas tia, que negócio difícil, que negócio estranho. Como é que a gente vai saber quem é o múltiplo? Da seguinte forma, meus amores. A gente vai fazer uma multiplicação entre esses valores, tá certo? Ó, prestem atenção e vejam que vai dar certo. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Eu guardo meu 4 na minha cabeça, vou botar aqui, ó, 4. 4 vezes 2, 8. Apago meu 4 e coloco agora um 8. 8. 8 vezes 3, 24. Então, para saber o MMC de 6 e 8, os múltiplos que existem em comum, eu faço dessa forma e eu chego ao resultado 24, porque 24 é o meu mínimo múltiplo comum, tá? É o
o mínimo, é o menor número múltiplo entre eles dois, tá certo? Bem, as duas formas de identificar o MDC e o MMC são essas, tá? Vocês só vão conseguir entender se fizerem a prática, se fizerem os exercícios, se tentarem resolver, tentarem descobrir como é que faz isso, tá certo? É algo bem lento, é um processo bem lento que a gente vai construir em conjunto, tá bom, pessoal? Então, esse momento vocês vão ficar com esse estudo e as questõezinhas do final, que são só duas. Vocês vão identificar o MDC e o MMC, apenas. São duas questõezinhas no final que vocês vão fazer a construção, tá bom? E a nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Façam um estudo deles dois, porque vamos precisar para o nosso próximo conteúdo, que será fração. O nosso próximo conteúdo será fração. Então, se vocês tiverem a curiosidade de saber, de entender, já podem ir lá pesquisar, ver e ler um pouquinho sobre frações. E vamos utilizar muito o MDC e o MMC, tá bom, pessoal? Então, um cheiro para vocês, um ótimo final de semana, descansem, me enviem as atividades, tá certo? Estamos fechando hoje nosso segundo bimestre e segunda começaremos o nosso terceiro bimestre. E eu preciso muito da colaboração de vocês e das atividades de vocês para que possa avaliar como está indo a construção desses conhecimentos, tá bom? Um cheiro, bom final de semana novamente, que vocês descansem muito e até a nossa próxima aula segunda-feira. Tchau, pessoal!